Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque Jesus virá. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor, boa noite. Os irmãos estão chegando. Louvado seja o nome do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa continuar nos dando graça em mais essa oportunidade de estar aqui para fazer menção à palavra de Deus. Pai do Senhor, irmã Janadir, Deus te abençoe, irmão André, Pai do Senhor, irmã Marta, irmã Ivani. Quem mais está aí? Deixa eu ver aqui quem passou aqui. Glórias a Deus. Esperando os irmãos chegando. Irmão Roberto, Deus abençoe, Pai do Senhor. Irmã Odete, Pai do Senhor Jesus. Que Deus continue nos dando graça, né, irmãos? Mais um domingo atípico, diferente daquilo que a gente está acostumado. Agora em casa, conversando com a minha esposa, com a minha família, e pensando assim, quão triste será para aqueles que vão ficar no arrebatamento e conheciam a verdade, né, irmãos? A gente já sente um vazio tão grande de não poder estar cultuando a Deus junto com os irmãos, adorando a Deus junto com os irmãos. Modete, Pai do Senhor, Elizabeth, Pai do Senhor. Ô, queridão, Pai do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nós estávamos falando, né, irmão, da tristeza que será para muitos, né, principalmente aqueles que conhecem a verdade. O Senhor me fez lembrar de uma palavra. Eu tinha pensado em João 15, mas o Senhor, ele... Me desculpe aqui, eu acabei abrindo aqui uma coisa aqui que sentou essa palavra no meu coração. Quero compartilhar rapidamente com os irmãos. Uma passagem conhecida, uma passagem que eu amo, que é em João capítulo 4, né? E eu estava vendo a revelação, pensando sobre a revelação de Deus acerca desta palavra para aquela mulher. E Deus me falava muito forte ao meu coração, dizendo: o esforço nos traz Deus. Júnior, presbítero Júnior Gato, pastor da nossa igreja lá de Silva Germe, Pai do Senhor, Mataiana, Pai do Senhor. Os irmãos que vão colocando aqui, a gente vai falando, né? Então, me trouxe essa palavra ao coração. Quero dizer para os irmãos que bom seria estarmos todos reunidos na casa de Deus, né? Hoje nós tivemos a oportunidade de com alguns irmãos ali de parte de liderança estar em propósito de oração, de jejum. Foi muito bom. Amém. A irmã Clarice, o irmão Roberto, abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. E eu queria ler essa passagem aqui. Ler apenas o versículo 23, muito conhecido, pregado, né?
mas a palavra de Deus ela sempre tem o poder de ter um efeito diferente, porque a Bíblia diz assim que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o seu propósito. Então vamos lá. João capítulo 4, versículo 23 diz assim: Mas a hora vem, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai o procura, os tais, os que adorem assim. Amém? Pai do Senhor, pastor Valdecir, Deus abençoe tua vida, meu amado. Como essa palavra é viva e como essa palavra é coerente para os dias que nós estamos vivendo, né? Jesus ele está dizendo para a mulher samaritana acerca da adoração, porque ela perguntou, mas o início de tudo isso, de Jesus se apresentar a ela como o Messias, porque ela propriamente, depois de ver a revelação que Jesus deu a ela através da palavra, ela falou assim: eu sei que você é o Messias vindo de Deus. Então Deus, o Senhor Jesus, melhor dizendo, tinha um propósito muito grande em se apresentar a ela como o Messias, como aquele que ia mencionar o padrão de adoração que Deus quer, exige, né? O padrão que Deus exige é em espírito, mas também em verdade. Mas o contexto de toda essa situação que chama a atenção de Jesus, é claro que o efeito da transformação no caráter na vida daquela mulher é uma coisa muito marcante para esse propósito de Deus. Mas o Senhor, Jesus, observou aquela mulher, escolheu aquela mulher para aquela situação por uma coisa muito interessante. Primeiro, aquela mulher, ela tinha total consciência da sua situação, né? Ela tinha o entendimento de que pelo fato dela ser uma mulher diferente das outras, por que diferente das outras? Porque o seu comportamento, a vida que ela se propôs a levar, uma vida de adultério, uma vida de prostituição, eu não estou falando nada fora do texto, né, irmão? Estou falando, estamos lendo. Então, ela era uma pessoa que ela não poderia, pela vida que ela se propôs a levar, ser uma pessoa que estivesse num ato comum, como era para as mulheres daquela época ter um horário determinado para buscar a água no poço, né? Hoje a gente tem água encanada, né, irmão? Você abre a torneira, sai a água, mas nem sempre foi assim, né? Eu até me recordo, sou morador muito antigo de Hortolândia. Deixa eu ver, estamos aqui desde 87, então 33 anos, né, que eu moro aqui em Hortolândia. E eu me recordo uma época que muito faltava-se água e a gente ficava procurando os vizinhos que tinham poços ali no Campos Verde, onde eu morava, né? Minha mãe mora lá até hoje. E ali tinha alguns vizinhos e a gente via que água pura, outras vezes ela vinha barrenta, mas sempre tinha que na maioria das vezes fazer aquele esforço para puxar a água, né? Para que essa água viesse e a gente usasse para diversas coisas. Enfim. Então o que acontece? Aquela mulher ela tinha que fazer um esforço já natural para os dias dela, mas o que ela mais se preocupava ali era em não ter contato com pessoas comuns, com mulheres, no caso, que eram pessoas comuns, pessoas que estavam ali e que faziam uma coisa cotidiana. Só que a condição de pecadora dela, olha como o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Embora ela não estava preocupada até encontrar com Jesus com a sua prática, e sim com o preconceito que as pessoas tinham pelo fato da sua prática, né? Então Jesus olha para aquela mulher, nota o horário dela, e Jesus afasta ali os discípulos, né? Jesus dispersa a sua igreja, né? Até então a igreja de Jesus ali, corpo ministerial, é os discípulos. Jesus os dispersa, fala: olha, vocês vão comprar comida. Olha que coisa interessante, né, irmão? Que nós temos que nos atentar. Talvez Jesus está fazendo isso conosco de novo, né? Jesus foi o principal da alma daquela mulher, né? Aquelas pessoas não estavam preparadas ali, os seus discípulos, para participar do processo, do diálogo, do anúncio
e de tudo aquilo que iria transformar a vida daquela mulher pelo poder da sua palavra. Então Jesus pede aos discípulos que vão, Jesus vai até a cidade buscar comida. Os discípulos não queriam estar ali, tá, irmãos? Os discípulos não queriam estar ali. Né? Por isso que a gente tem que entender também que o Senhor Jesus vai, para cumprir os propósitos dele, ele vai nos levar em um lugar que às vezes a gente não quer, vai permitir a gente se relacionar com pessoas que se nós pudéssemos nós evitaríamos. Por quê? Porque Deus tem os seus propósitos. Só que agora que Jesus ia tratar a alma, ia tratar o pecado daquela mulher, ia se revelar como Messias e também revelar o padrão de adoração, não era qualquer pessoa que poderia estar perto, né? E os discípulos, os irmãos sabem, né? Em um momento eles eram muito crentes, em um momento eles eram muito carnal. Como eu e você, viu, irmãos? Como eu e você. O fato de nós andarmos com Cristo, de nós nos alinharmos à palavra de Deus, não nos faz melhores que esses homens aqui, porque nós temos o nosso lado humano, né? E o nosso lado humano muitas vezes julga, questiona e tantas coisas mais. Pois bem, vamos lá. Preciso correr aqui com o horário. Aí o que acontece? Jesus chega até aquela mulher, a mulher fazendo ali o seu esforço, tirando a água, mas em fora de horário, né? As coisas que Deus faz fora de Deus, ele para mexer na minha e na tua vida, ele faz uma coisa fora do tempo, ele faz uma coisa fora do contexto, ele faz uma coisa que nós faríamos. Pois é, esse é o Deus que nós servimos. Então Jesus agora, ele tinha que, para ganhar aquela vida, ele tinha que blindar ela, né? Capítulo 8 de João, os irmãos vão se lembrar uma outra história, quando uma mulher é pega no próprio adultério e essa mulher é levada com a intenção dos religiosos em pregar Jesus, mas também em pegar Jesus em alguma falha na lei, mas também aquela mulher em adultério, pega na própria situação de adultério. Aí Jesus diz assim, olha, aquele que não tem pecado, que tire a primeira pedra, né? Aí o pessoal foi se afastando, se afastando, se afastando, porque todos entenderam que tinham pecado. Todos entendiam que não tinha condições de pegar a pedra para matar aquela mulher apedrejada. Então Jesus é o advogado. João vai narrar isso em uma das suas cartas. Filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis que tem um advogado justo. Ele exerce ainda, né, a sua posição de advogado para a nossa vida. Não que nós devemos pecar, mas nós devemos nos arrepender. Jesus pedindo perdão pelos nossos pecados diante de Deus, que o sangue tem poder de perdoar todo pecado. Amém? Então, Jesus agora está com aquela mulher e os discípulos não poderiam mais estar, né? E aí Jesus fala para aquela mulher, Jesus precisava de algum assunto, puxar algum assunto. Porque se Jesus ficasse de longe observando, possivelmente ela ia se acanhar, ia fugir e não ia dar para Jesus falar. Então Jesus, olha como que Jesus observa nossas atitudes. Jesus chega, ela tira a água e diz assim, dá-me de beber dessa água. Jesus estava com sede, Jesus ele estava no sol terrível. E aí Jesus fala com aquela mulher. Irmãos, entenda uma coisa. Se aquela mulher ia em um horário por volta de meio-dia, as outras mulheres iam até 9 horas da manhã. Se ela ia naquele horário que estava mais quente, para evitar o contato daquelas pessoas, principalmente das mulheres, né? Por certas mulheres às vezes tinham medo que ela roubasse os seus maridos, porque o histórico dela era esse. Jesus mesmo vai dizer isso. Aquela mulher não era acostumada a conversar com ninguém. Pelo contrário, aquela mulher era uma pessoa rejeitada. Olha que coisa tremenda. Rejeitada por todos, mas observada por Jesus, né? Nós andávamos, nos observou, o amor do Senhor nos alcançou e nos deu a oportunidade. Mas, pois bem, quando Jesus chega naquela mulher e pede a água, Jesus vai reconhecer naquela mulher o esforço dela. O esforço dela. É uma coisa que eu paro para pensar para a minha vida, porque é um momento que eu preciso totalmente pensar na minha vida.
na minha salvação, com tudo que nós estamos vivendo. E aí eu fico pensando, até que ponto eu me esforço? E não é só o fato de você se esforçar pelas coisas dessa terra, mas é o fato de você se esforçar pelas coisas do reino. Porque Jesus disse que o reino dele não é comida nem bebida. O que Jesus está querendo dizer? O reino dele é coisas espirituais. Só que Jesus ele pega uma situação da sua necessidade física, que era sede, e daquilo que a mulher estava fazendo carnalmente, que também para suprir a sua necessidade, talvez para beber água, para tomar banho, para fazer a sua comida, e Jesus pede. E Jesus pede pouco para aquela mulher, porque seria pouco. Só que quando Jesus pede a água a ela, automaticamente a mulher responde ele. Porque ela diz assim para ele assim, ó, versículo 9. Como sendo tu judeu, me pede para beber, me pede água de beber, sendo eu uma mulher samaritana. Até então ela não se identifica como pecadora, ela só se identifica como uma linha de religiosidade diferente de judeus. Porque Jesus era judeu, então ele era pelo vestir, pela postura. Olha como é importante também esse negócio da vestimenta, da postura, né, irmão? Tem muita gente que não leva isso mais a sério. Mas isso faz muita diferença. Então ela diz assim, como sendo tu judeu, pede água para beber. Ela está dizendo para ele assim, vocês, judeus, se põem ao ponto de ser tão melhores, que qual é o motivo de você estar pedindo água para mim? Que além de você ser judeu, você é homem. E não era comum um homem falar sozinho com uma mulher naquela época, né? Aí então Jesus diz assim, olha, se tu conheceras o dom de Deus, Jesus pediu água, Jesus oferecer a ela algo espiritual, que é onde eu quero chegar. Jesus diz assim, se o dom de Deus, ou seja, aquilo que Deus poderia conceder através de Jesus, ele diz assim, ó, tu me pedirias e eu te daria água viva. Jesus está dizendo para ela assim, você só não me pede porque você não conhece. Você só não me pede dessa água porque você não me conhece. Porque se você me pedisse, eu não ia questionar, que é como ela questionou. Jesus está querendo dizer isso. Se você me pedisse o dom que Deus quer a mim, você me pediria e eu te daria água viva. Por que ela não conhecia? Porque para conhecer precisa ser liberto. Então Jesus diz, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Ela ainda estava presa no pecado, ela ainda estava presa no preconceito, ela ainda estava presa nos teus dogmas, ela ainda estava achando normal roubar a mulher do outro, ela ainda estava achando normal trocar de marido toda hora, ela ainda estava achando normal mesmo. É difícil ir fora de horário, porque não poderia estar em contato com as outras mulheres. Só que quando Jesus fala assim, ó, se você conhecer, quando Jesus fala assim, se você conhecer, Jesus está induzindo ela a pedir, irmãos. Olha a inteligência de Jesus. Jesus fala assim, você não conhece, mas se você conhecer, você pede. E o que a Bíblia vai dizer? Pedir e dar-se-vos-á. Estou sentindo a presença de Deus. Quando nós conhecemos, nós temos a oportunidade de pedir. E aí o que acontece? Batei e se abrirá, Mateus 7 diz isso daí. Aí a mulher diz assim, olha, ela ainda está falando com Jesus carnalmente. Ela não entendeu. E é isso que nós podemos entender o momento que nós estamos vivendo. Jesus não está preocupado tão somente com a nossa necessidade do dia. Porque qual que é a preocupação da maioria das pessoas? O meu emprego, o gás que vai acabar. Não estou falando que isso é errado, irmão. Nós somos seres humanos. Mas o que tudo isso está gerando em nós é para que nós venhamos a conhecer a Cristo de uma maneira diferente. O Cristo que se revela como todo-poderoso, como aquele que tem o poder de interceder por mim e por você diante de Deus e Deus perdoar os nossos pecados. Aí aquela mulher diz assim, ó, tu é por acaso maior que Jacó? Ela vai lá para a lei. Ela vai lá para o passado. E ela diz assim, primeiro ela fala da corda, Jesus não tinha corda, realmente Jesus não tinha corda, porque ele não precisava. Depois ela fala assim, mas você é maior que Jacó? Aí Jesus espera ela falar primeiro da dificuldade de tirar a água
e depois a tradição de quem era aquele lugar. Aí Jesus diz assim, olha, qualquer um que beber essa água tornará a ter sede. Né? Jesus está dizendo, eu estou te pedindo essa água, mas a água que eu tenho para oferecer para você, ela vai suprir tudo aquilo que você precisa. Porque o que a Bíblia diz, irmão? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então Jesus está apresentando isso a essa mulher. Aí ele diz no versículo 14, qualquer um que beber dessa água nunca terá sede, porque ele fará, aqui eu lhe der, ele fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Olha só, ela está falando do passado de Jacó, Jesus já está oferecendo a ela uma para a vida eterna. E é esta água, irmãos, é a fonte que nós ainda podemos beber. Qual que é esta fonte? É a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus nos pode levar à vida eterna. Porque todo esse contexto vai passar. Queira aqui na terra ou queira na eternidade. Tudo vai se cumprir, porque céus e terras passarão, mas a palavra, os rios de água viva não vão passar, porque eles precisam jorrar para a vida eterna. E quando Jesus vai dando aquela palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que santifica, automaticamente Jesus vê a oportunidade certa de tocar na ferida dela. Eu acredito que depois dessa parada aí, irmão, os pastores, os pregadores, com responsabilidade, vai ter que parar de passar a mão na cabeça do povo e começar a tocar na ferida, né? Porque Jesus, ele falou tudo isso, ele prometeu a vida eterna, ele falou que o que ela tinha era passageiro, mas agora ele vai dizer assim, vai lá e chama o teu marido. Vai lá e chama o teu marido. Obviamente, Jesus sabia que aquela mulher não tinha marido. Obviamente, Jesus sabia que aquela mulher estava em pecado. E Jesus não fez vista grossa para o pecado. Vai lá, chama ele agora. Né? A mulher viu que Deus estava, o Senhor Jesus, aliás, estava ali trazendo tantas coisas que estavam mexendo, aquela fonte começou a entrar dentro da vida dela e ela fala a verdade. Porque, como eu falei, a verdade liberta. Não é a minha verdade. Porque, infelizmente, o que a gente vive hoje, primeiramente, são poucas pessoas que zelam pela verdade, que andam na verdade. E alguns têm as suas verdades parciais, ou seja, é a minha verdade e a sua verdade. Não, aqui é a verdade da palavra. É a verdade que liberta, que transforma, mas que nos diz que nós precisamos mudar a cada dia. Então ela diz assim, olha, não tenho marido. Aí Jesus disse para ela assim, olha a palavra produzindo efeito. Disseste bem, não tem marido. Porque já tivesse 5. Ô, irmão, Jesus revelou o pecado da mulher inteiro. Tivesse 5, e o que você está agora não é teu. Né? Aí ela diz assim, vejo que tu és profeta. Por que ela usa esse termo, vejo que tu és profeta? Porque até então, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Porque até então, Deus usava os profetas para falar. Né? A Bíblia diz lá em Hebreus que diz assim, Deus falou pelos profetas, mas aprove nos últimos tempos falar pelo Filho. Aqui se cumpre esta profecia que está lá em Hebreus, esta palavra que está em Hebreus. O Filho está falando, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quando ela fala assim, vejo que tu és profeta, ela está dizendo, eu vejo que Deus fala na tua boca. Aleluia! E quando Deus fala, irmão, todos temem e tremem diante do nosso Deus. E aí, quando ela fala, vejo que tu és profeta, ela já começa a entender que ela precisava andar certo em tudo. Aí ela faz uma indagação que os samaritanos tinham. Aonde que é o lugar certo de adorar? Aonde que é o lugar certo de prestar culto? É aqui ou é em Jerusalém? Entenda uma coisa, irmãos. Entenda uma coisa. Jesus diz assim para ela assim, ó, no versículo 21. Jesus diz assim, desculpe, disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus.
Jesus está falando, a salvação vem dos judeus, a promessa vai vir dos judeus, o Messias vai vir dos judeus. Só que você já pensou, Jesus está falando isso para uma mulher. Mas você já pensou se Jesus toma a palavra no templo ou nas sinagogas e fala para aqueles judeus naquele momento, vocês estão adorando tudo errado, vocês estão em hipocrisia. Embora a salvação, embora o Messias, embora o Filho de Deus vai vir e vem de vocês, mas nem aqui em Jerusalém e nem em outro lugar vocês estão adorando. Aí Jesus vai dizer, mas a hora vem. Essa é a revelação para esse dia, para mim, para a tua vida. E a hora é agora. É agora, irmão, nós adorarmos a Deus. Porque nós estamos falando da igreja, nós estamos acostumados com a comunhão com os irmãos e nós não podemos deixar de nos sentir falta disso não, irmão. Nós precisamos estar juntos. Mas Jesus está falando que nem lá em Jerusalém e nem em Samaria estão adorando certo, estão adorando de verdade. Será que Deus também não está querendo nos dizer que a igreja não é o lugar que vai determinar que eu sou um adorador de verdade? Porque Jesus vai dizer assim, a hora vem, a hora é agora, que o Pai procura os verdadeiros. Se Jesus não quisesse falar que havia pessoas que não adoram de verdade, ele não ia fazer isso. Se ele fala sobre os verdadeiros, tem os genéricos e tem os falsos também. Mas ele diz assim, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo que primeiro a adoração começa de dentro. E verdade é o quê? Verdade é ação, né? Ação é ação. Então, primeiro, o Espírito Santo, a minha comunhão com Deus, a minha fidelidade a Deus, ela começa primeiro por dentro. Para que quando a verdade reflita e as pessoas vejam, aí sim, em verdade, possamos mostrar que somos adoradores. Se bem que Deus, quem procura adorador, olha só, adoração ele já tem no céu. Deus procura adoradores, ou seja, Deus procura pessoas que tenham o desejo de o adorar em espírito e em verdade. Mas para eu terminar, como que Jesus chegou diante daquela mulher? Vamos esquecer o pecado dela, porque Jesus já perdoou, né, nesse diálogo. Vamos esquecer a incredulidade dela da corda, porque ela não entendia. Vamos esquecer que ela não entendeu que o dom que Deus tinha era maior do que qualquer coisa. Mas vamos entender por que ela chegou até ali, por que ela estava até ali, por que ela chamou a atenção de Jesus. E por que ela se interessou, pelo menos registrado na Bíblia, a única pessoa o que ele tinha para fazer para ganhar a vida eterna. Outras perguntas Jesus fez e também recebeu. Olha, essa mulher. Qual o lugar e qual a maneira certa de adorar? Jesus dá a receita para ela. Aí eu aplico essa palavra na minha e na tua vida. A hora vem e a hora é agora. A nossa confiança está em Cristo. Mas e a nossa fidelidade? E a nossa comunhão? E os nossos frutos? Porque a Bíblia diz que uma árvore, Jesus diz, capítulo 15, né? Uma árvore de João, uma árvore de si mesmo não pode dar fruto. E toda árvore que está nele e não dá fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Só que aquela que dá fruto, ela é podada para que dê mais fruto. Parece que Deus está nos podando. Engraçado que eu vejo a igreja hoje da seguinte forma, comparando com a videira, né? Ela está bonita, dando muitos frutos, só que depois ela vai começar a precisar trocar árvore frutífera, que dá muitos frutos, que fica muito bonita. Você tem que podar ela e ela fica um tempo muito feia, irreconhecível. Que quem não tiver entendimento fala assim, que árvore feia é essa? Que árvore que
Desculpa, que tipo de fruto pode dar essa árvore? Só que quando há poda, há limpeza. E a Bíblia diz que nós somos limpos. Jesus disse para os discípulos, em João mesmo, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. É tempo de limpeza, irmão. É tempo de nós sermos purificados pela palavra. É tempo de a gente estar no nosso lar e a maioria das pessoas estão até mesmo ficando agitadas porque passa muito tempo dentro de casa, mas é dentro da tua casa, que dentro da minha casa, que Deus vai contemplar quem nós somos. Porque a preocupação de Jesus não é que nós venhamos mostrar para as pessoas. Porque quando a árvore dá fruto, ela não dá de si mesma. Se ela dá fruto, o fruto aparece. A própria árvore, que é Cristo, faz com que o fruto apareça. Essa mulher recebe essa revelação, que o Pai procura aqueles. Depois dessa poda que Deus está nos dando, nós vamos conhecer quem são os verdadeiros. Nós vamos conhecer quem é aqueles que nesse tempo adoraram Ele, Espírito e verdade. Irmãos, eu estou vendo coisas para ficar escandalizado. Crente atacando crente, crente jogando em direta no Facebook, crente discutindo com crente e todos perdendo foco. Eu não consigo acreditar que uma pessoa vai. Porque Paulo diz que precisamos ter um alvo, e o alvo é Cristo, olhando para Jesus, que é o autor da nossa fé. É um tempo de limpeza. É um tempo que Deus está fazendo sobre a igreja na terra dos viventes. Deus vai chacoalhar a figueira, já chacoalhou a figueira. E a hora que for a hora de aparecer, aí nós vamos entender essa passagem que eu estou meditando. O Pai procura. Irmão, você só procura uma coisa que... Olha que coisa terrível. O Pai procura os que adorem em espírito. Porque não são todos que adoram o Espírito em verdade. Então, depois de Jesus dar essa revelação a ela, ela diz, olha, eu sei que o Senhor é o Messias, aquele enviado de Deus. E ela diz, aí Jesus responde para ela no versículo 26. Eu sou aquele que falo contigo. Versículo 27. Vieram seus discípulos, maravilharam daquilo que tinha falado. Depois a mulher deixou o seu cântaro, o seu vaso que ela estava buscando água, e foi até a cidade. A mulher não quis nem levar o cântaro com água. Aquilo que ela foi atrás, ela não quis. Porque a mensagem que estava dentro dela não saciava, como o próprio Jesus falou, apenas um momento, mas saciava para a vida eterna. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher que saiu da cidade sem ninguém querer estar com ela, agora vem com uma mensagem na vida eterna, que é: eu encontrei o Messias. Aleluia. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, irmão, ele muda a sua linguagem, muda a sua postura. E Deus está fazendo isso conosco. É uma poda de Deus. É uma poda de Deus. Há uns 2 meses atrás, uma irmã da nossa igreja, usada por Deus, falou para mim assim: pastor, Deus me mostra que haverá um balançar na figueira. Eu falei assim: Senhor, mas o Senhor tem prometido tantas coisas e vai balançar a figueira? Eu falei: será? Não duvidei, mas coloquei em oração. Hoje eu vejo, hoje é dia 5, de abril, nosso último culto foi dia 15, que a figueira já começou a ser chacoalhada. Deus já começou a chacoalhar a figueira. Porque é na hora da adversidade, na hora do esforço, na hora de mostrar posicionamento, que nós conseguimos ver quem é verdadeiro e quem não é. Tem um bando de gente aí cantando de adoração, mas não sabe o que é adoração. Ou pode até cantar adoração, mas não sabe o que é ser adorador na igreja. Adorador é ter uma vida em comunhão com Deus, a tal ponto de quando eu abrir a minha boca, o meu testemunho falar mais do que a mensagem que sai da minha boca.
Não é fácil. Mas existe uma coisa determinante na vida dessa mulher, que cumpre-se na nossa vida. O Espírito testifica. Porque não há ninguém na terra, debaixo da terra, em nenhuma parte do planeta, que tenha mais, como que eu posso usar a palavra certa? Respaldo da pessoa do que o Espírito Santo. O Espírito Santo pega um maconheiro. O Espírito Santo pega um homossexual. O Espírito Santo pega uma prostituta. O Espírito Santo pega um travesti. O Espírito Santo pega um drogado. O Espírito Santo pega quem ele quiser. E ele tem o poder de transformar a tal ponto desta pessoa ter a evidência através da verbalização da palavra de Deus. Então, irmãos, é tempo de nós mostrarmos se realmente somos verdadeiros. Né? Todo mundo quer estar na igreja. Eu quero. Como que eu quero? Como eu quero estar na igreja, estar em comunhão. Mas eu não posso deixar com que esse momento afete a minha comunhão com Deus. Pelo contrário, eu preciso chegar mais próximo dele, porque a palavra do Senhor diz assim: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Amado, se você está dependendo de voltar aos cultos da sua igreja para buscar a Deus, você não entendeu ainda o que é o Evangelho. Se você está esperando voltar aos cultos de avivamento da sua igreja para você ser avivado, você não entendeu o que é ser crente. O grande congresso que você já estava visando lá na frente para poder ser cheio do Espírito Santo, você não entendeu o que é ser crente. Porque até pouco tempo nós estávamos sendo privilegiados por muitas coisas. Mas nós sabemos que tiveram homens que foram entregues à morte. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que tinham homens que o mundo não era digno. E esses homens reconheceram o Deus Todo-Poderoso. Não negaram o nome de Jesus. Não só diante dos homens, das acusações, mas diante das circunstâncias. O seu caráter, o seu testemunho. Então, irmão, se você está esperando a igreja faz parte. A igreja é instituída por Deus. Mas se você está esperando voltar aos cultos, para você se levantar espiritualmente, eu tenho uma notícia muito triste. Você já está morto. Você já está morto espiritualmente. Porque os templos estão fechados, mas o teu quarto é você que tem acesso de entrar e fechar a porta e falar com ele secreto. O céu não está fechado. Se você está esperando uma visita, e nós temos que visitar com muita prudência, está difícil, não é todo mundo que aceita, realmente estamos vivendo um momento assim, fora da realidade. E não é uma coisa imposta religiosamente, mas sim uma questão de saúde. E a Bíblia diz que nós devemos ser sujeitos às autoridades. Não está negando o nome de Jesus cumprir a lei nesse ponto. Igreja, ou a voltar a rotinas do culto. Não, aí eu vou me animar, aí eu vou. Você não entendeu o propósito dessa situação. E possivelmente você não suportaria outra situação como essa. Porque nós estamos ligados nele. Ele é a raiz de Jessé. Ele é da descendência de Davi. Ele é aquele que ainda antes que houvesse o dia ele é, e não há quem possa escapar das suas mãos. E ele está nos dizendo nesta noite: a hora vem, mas a hora é agora. E o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e também em verdade. Ei, pegou seus filhos? Orou algum dia na semana? Leu algum versículo? Orou, entrou para o quarto, orou, fez propósito? Domingo não acabou ainda, dá tempo, viu? Eu vou repetir. Se você está aguardando os cultos voltarem para você se animar, você está morto espiritualmente. Mas eu tenho uma palavra que pode encher o teu coração de alegria. A Bíblia diz assim que quem crê nele, Jesus dizendo, ainda que esteja morto viverá. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Viu? Mas é crer e obedecer. Amém, irmãos? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Eu quero aqui saudar os meus irmãos, né? Aquele momentinho final. Quero aqui saudar a irmã Tati, né? Deus abençoe tua vida. Irmã Adrelina, irmã Odete, irmã Alessandra, irmão Iago, irmão Anderson. Quem mais? Irmão André, irmã Ivani.
Deus te abençoe. Manda abraço aí também para a Denise, né? Também o irmão Roberto. Amém. Glória a Deus. Eu falei pro irmão, toda vez que entra aqui, Rodrigues Santos, eu esqueço o nome do irmão. Ah, irmão Everton, Deus abençoe, irmão Neide. Esse Rodrigues Santos, né? É o sobrenome dele. A minha irmã Cleusa, Deus te abençoe. Falar com as pessoas, tá, irmão? Eu vou compartilhar também ao concluir. Amém? Em nome de Jesus. Quem mais? Irmã Marta, irmão Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes curte aqui, mas não aparece o nome, irmão. Então manda um amém aí para mim citar os irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Daílza, Deus te abençoe, em nome de Jesus, serva do Senhor. Glória a Deus. Coloca aí, povo de Deus, coloca aí. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, enquanto os irmãos aí estão comentando. Não perca a oportunidade de pregar, viu, irmão? Irmão Vilásio também, Deus abençoe. A irmã Juliana, né? A irmã Daílza aqui também apareceu novamente. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, viu? Tem situações que Jesus precisa chegar ao extremo por causa de uma alma, né? Talvez tenha situações que Deus tem que chegar ao extremo para a igreja entender o propósito de todas as coisas. Amém, irmãos? Então, ao terminar, eu peço aos irmãos que me ajudem aí compartilhando, para que mais pessoas sejam abençoadas por esta palavra. Amém? Bom, tem o irmão Anderson, que é de Várzea Paulista. A irmã... Pai do Senhor, irmã Edna, manda um abraço para o pastor Claudeci. O irmão Anderson de Várzea Paulista. A irmã Tati e o irmão Alexandre são de São Carlos, né? Eram nossos irmãos aqui, congregavam com a gente, agora estão morando em São Carlos. Quem mais? Tem irmão de Itapira aqui também. Mas a grande maioria, o presbítero Alexandre também está aqui, mas a grande maioria é de Hortolândia. Então, saudações a todos. Obrigado pela atenção. Eu estou orando, irmãos. Se os irmãos quiserem unir em oração, para que Deus venha a intervir, a irmã Clarice, o irmão Roberto de Sumaré, né? Venha intervir e fazer com que as coisas andem de uma forma diferente, porque verdadeiramente nós queremos estar congregando, mas independente de qualquer situação, nós confiamos no nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? A irmã Edna pede oração pelo filho dela, Rodrigo, meu xará. Que você tenha uma semana abençoada, que essa semana seja uma semana de novidades para a igreja do Senhor, que essa semana seja uma semana que do Espírito Santo alegre o teu coração, que você fique mais sensível ao arrebatamento, que você organize a sua vida, viu, irmão? Organize a sua vida, o que está fora coloque em ordem, porque tem coisa que não vai dar tempo de colocar depois, viu? Então, assim, faça tudo certinho, para a glória de Deus, porque os sinais estão aí e Jesus está verdadeiramente voltando. Vamos orar. O primeiro pedido de oração aqui, o primeiro nome que eu vou apresentar é o Rodrigo, filho da irmã Edna. Amém? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, Senhor meu Deus, que deram atenção, que deram ceder um pouco do seu tempo para ouvir a sua palavra. A palavra não é minha, é sua, e a tua palavra ela é viva e eficaz. Pai, apresentamos a vida do Rodrigo, filho da irmã Edna, filho do pastor Claudeci, que a tua boa mão esteja sobre a vida dele, que o Senhor venha conduzir, Senhor meu Deus, direcionar a vida daquele moço, não só ele, mas toda a família. Também abençoe os irmãos que aqui estão, irmão André, irmão Vanir, irmão Isaías, irmão Anderson, irmão Roberto, enfim, Senhor meu Deus, todos aqueles que estão, irmão Alexandre, irmão Tati. Alguns irmãos eu não consigo ver aqui, porque não aparece, mas o Senhor sabe, todos aqueles que estão, Senhor meu Deus, contemplando, aqueles que vão ser abençoados depois por esta palavra, continua nos guardando, nos protegendo, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Eu vou estar salvando o vídeo e vou estar publicando no YouTube essa mensagem daqui a pouco, porque tem alguns irmãos da nossa igreja que não tem Face, tá? Então, alguns irmãos, se chegar de novo a mensagem, não fique bravo comigo não, é por esse motivo aí. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. E os irmãos que não se inscreveram no meu canal lá no YouTube, Rodrigo Santos de Almeida, puder dar essa moralzinha aí, irmão, porque precisam de inscritos para fazer a transmissão pelo celular. Então, como eu não tenho câmera, né?
Então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que vir aqui, salvar o vídeo e depois jogar no YouTube. Só que se fosse direto pelo YouTube, a qualidade seria bem melhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, sua vida e sua casa, em nome de Jesus. Amém.